Então, gente, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Segunda-feira, feriado, de noite aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que viajaram, que não conseguiram participar. Muita gente mandou algumas ideias escritas para mim já. Eu tenho aqui, vou compartilhar com vocês depois. Mas eu gostaria de, inicialmente, realmente agradecer a presença de vocês. Desde o começo, desde as primeiras palavras, desde os primeiros bate-papos que a gente fez, foi sempre muito claro o nosso desejo de construção e de fazer uma política mais participativa. Mas isso não pode só ser feito quando a gente estiver eleito lá no nosso mandato. Isso precisa começar aqui, do nosso projeto, da nossa base, e por isso a gente pensou em fazer esse tipo de caravana digital e trazer alguns temas que são pilares, né, do nosso projeto, para a gente fazer essa construção junto com vocês. Afinal de contas, né, os problemas não são só meus, não são de apenas um bairro, são problemas de todos nós, e cada um sente o problema de uma forma e também consegue visualizar, né, como a gente pode resolver esses problemas, ideias, estratégias de outras formas. Então, por isso a importância da gente se unir aqui nessa segunda-feira de feriado à noite e começar a pensar na cidade de Osasco que a gente quer. E lembrando um pouquinho sobre os nossos 3 pilares, acredito que todos que estão aqui presentes já participaram de uma reunião de acolhimento, de boas-vindas. E os 3 pilares do nosso projeto, ele consiste em, o primeiro, inovação e tecnologia. Então, a gente está fazendo isso agora, usando a tecnologia e inovando na construção das nossas propostas em conjunto com a população e com esse time maravilhoso. O segundo, que é transparência e participação. Então, gente, o que mais transparente e mais participativo do que isso? Do que uma construção conjunta para as propostas que nós iremos executar também em conjunto no nosso futuro mandato. E a terceira, de desenvolvimento sustentável. Não existe desenvolvimento sustentável sem a construção em conjunto, pensando em curto, médio e longo prazo, as políticas públicas para a nossa cidade. Então, gente, hoje nós iniciamos com o primeiro tema, que é empreendedorismo, geração de emprego e renda. E como eu disse, eu estou aqui para ouvir vocês. A gente falou muito, né, do como a pandemia atingiu a questão de empregos no nosso país. Aqui em Osasco já foram quase 7 mil empregos perdidos durante a pandemia, do último dado que a gente teve acesso. Então, a gente precisa, sim, discutir políticas de empreendedorismo, de geração de emprego e renda, pensando não apenas no pós-pandemia, mas daqui 10, 20 anos. Quais serão os empregos do futuro? O que o nosso povo, os nossos cidadãos precisarão para estarem capacitados a trabalharem futuramente. Então, esse é o objetivo e a gente vai funcionar com algumas regrinhas. Aqui na mensagem tem uma caixinha, no meu ficar do lado da minha imagem. Em alguns de vocês, se tiverem pelo celular, vai aparecer logo embaixo também da imagem de vocês, é uma caixinha de mensagem. Então, vocês vão colocar o nome ali de quem quer falar primeiro para trazer as ideias. Vai ser 2 minutos por pessoa, para a gente não deixar muito longo. E o Vini já está gravando, a gente vai gravar isso tudo e fazer a construção das nossas propostas com base nesse bate-papo que a gente está fazendo aqui, nas ideias, nas pesquisas que vocês trouxeram. E também, claro, né, gente, não é só para trazer ideia, a gente sabe que às vezes é um pouco mais difícil da gente pensar na solução, mas se vocês quiserem trazer algum problema referente a esse tema aqui na nossa cidade, no seu bairro, por favor, façam, porque daí a gente consegue pensar aqui juntos também em uma solução. Então é isso, a regrinha é básica, depois a gente vai abrir e vai dialogando ainda mais sobre os projetos, mas eu vou pedir por gentileza que vocês coloquem o nomezinho ali na caixinha para a gente começar,
Porque eu disse, eu prometi, hoje eu vou falar pouco. Hoje eu quero ouvir vocês são as estrelas dessa caravana. Então, por favor, quem que vai começar? Coloca o nomezinho aqui. Porque eu já vi muita gente dizendo, Gé, eu tive uma ideia, eu tenho uma sugestão para fazer, já pensei muito nisso, já vi muitos problemas referente a essa situação. Então, eu quero ouvir vocês hoje. Gente, com quem que a gente pode começar? Se ninguém colocar o nome, eu vou falar. A Mari. Mari, você quer começar, meu amor? Bem-vinda, fique à vontade. Então, minha amiga, deixa eu ver se eu consigo me ver. Oi. Parabéns pela iniciativa, eu te admiro muito, né? Tô entrando aqui só para te dar assim um oi, dizer o quanto eu admiro essa tua coragem, né, de estar enfrentando esse desafio, né, por ser mulher, por ser guerreira mesmo, e muito interessante o tema, né, esse tema que tu estás trazendo para discutir com as pessoas. Eu sou de outro município e eu acho que é uma discussão muito importante em todas as cidades, porque realmente o desemprego, principalmente com a pandemia, os negócios, quem empreende, é algo que a gente tem que se unir muito, discutir muito, e eu estou aqui para te dar os parabéns e dizer que estou junto, estou torcendo por ti aí, porque eu sei da tua luta e da tua seriedade, né? Quando tu quer defender algo, não tem quem te segure. Isso é muito bom, isso que a gente precisa na política, né? Então, conta comigo e vou ficar aqui aprendendo um pouco aí contigo também, tá? Sucesso, amiga. Quero ver aí o que o pessoal também vai colocar. Muito obrigada, Mari, pela força. E Mari, quero te ouvir também. Eu sei que tu pode trazer algumas contribuições. O Diogo escreveu ali que ele pode começar. Diogo, então manda bala. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu tô sem câmera aqui, mas vamos só no áudio mesmo. Sobre o empreendedorismo, né? Eu acho que muita gente deve ter esse sonho de criar alguma coisa, construir alguma coisa, mas não sabe como fazer, né? Então, eu vi que Botucatu tem uma lei já em vigor desde 2018, que eu achei interessante. Eles instituíram o mês, né, municipal do empreendedorismo. Então, durante esse mês, normalmente eles escolhem, pegam uma semana e junto com a prefeitura realiza várias parcerias e eles fazem palestras, workshops, seminários, tudo sobre esse tema. E eles reúnem diversos especialistas do município e da região para trazer esse know-how para o pessoal, né? Parece que dia 5 de outubro é o Dia Nacional do Empreendedor e, e é interessante porque dá para se utilizar dessa data, né, e fazer o mês inteiro, usar o mês para isso, né? Para que eles introduziram no calendário oficial da cidade de Botucatu, né? Então por lei agora, então todo ano tem um mês do empreendedor e a prefeitura é obrigado a realizar esse tipo de atividade. Por exemplo, aqui, ó, eles fazem, ó, divulgação de estudos, reuniões, seminários, workshops, marketing de venda, palestra, oficina de trabalho. E aí eles fazem várias parcerias. Eu vi que do ano passado parece que teve a participação do ITA. Então é bem bacana nesse sentido. Eu acho que é uma ideia bem simples que pode trazer, às vezes, aquela pessoa que quer criar um comércio, eu quero começar um negocinho aqui próprio, simples. Mas ele não sabe, às vezes ele erra porque ele não sabe o básico. Acho que é só abrir um negocinho lá e começar. Então, assim, é um conhecimento, às vezes, bem simples, né? E grátis, que vai dar esse acesso para quem não tem, né? Esse know-how. Então, achei bem bacana, é bem simples, é um projeto de lei bem simples, acho que tem 10 artigos, assim, bem tranquilinho, que já pode fazer muita diferença na vida das pessoas. É isso daí. Muito obrigada, Diogo. Gente, eu tô acompanhando aqui os nomes. O Robson mandou uma mensagem que a Manu tá com um imprevisto urgente. Ela teve um probleminha, ela disse também aqui para mim. E ela quer participar, só que ela vai precisar sair rápido. Então, eu vou passar a Manu rapidinho, gente. É só uma exceção, porque foi um problema
sério lá mesmo, mas ela fez muita questão de estar aqui presente. Então, Manu, por favor, colabore com a gente. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, então tá bom. Ai, gente, desculpa, mas aconteceu um imprevisto, eu tenho que ajudar um parente a resolver o problema aqui, que bateram no carro dele. Mas bem breve, assim, essa ideia do Diogo, né, que acabou de falar, há 2 anos eu cheguei aí na prefeitura de Osasco para levar algumas ideias sobre o empreendedorismo, né? E aí eu fiz uma apresentação, na verdade eu tinha mandado um Instagram para o Rogério Liz, falando de alguns objetivos que eu tinha. Eu sou novata em Osasco, e aí ele gostou de algumas ideias e pediu para eu ir até a secretaria para conversar com a Milton na época e a Thaís e levar essas ideias para eles, né? E aí eu fui, que a ideia é justamente isso, ajudar microempreendedores, né? Pessoas que querem sair do mercado de trabalho e iniciar sua carreira aí solo e não sabe como. Então, a ideia principal é o quê? Ensinar o básico, levar o plano de negócio, ensinar ele a ser empreendedor, né? A empreender com pouco que ele tem. Aí até na apostila que eu lembro que eu fiz para eles, eu colocava lá a missão, visão, valores, como que ele sai do 0 para 10 mil reais, como que ele sai dos 10 mil para 100 mil e do 0 a 1 milhão, né? Fazendo uma trajetória, um plano, tendo um público-alvo, entendendo o negócio dele, o objetivo dele, e ensinando ele a trabalhar, né? Para alcançar o objetivo e os sonhos tão esperados. E foi algo bem bacana. E aí, na época, a Thaís até falou que ia ter essa Semana do Empreendedor aqui em Osasco. Eles estavam com uma parceria com o Sebrae na época, e ela queria que a gente meio que copiasse as ideias do Sebrae e aplicasse isso na Casa do Empreendedor, para todo microempreendedor que fosse fazer a inscrição dele, tivesse esse curso, né? Para fazer a inscrição, ele teria que ter o básico, de saber como abrir um negócio, o objetivo, missão, visão, valores, essas coisas. E aí acabou que não deu certo, porque depois veio a eleição, aí eles trocaram de secretaria, era um cargo, acho que comissionado dela, então teve que trocar de secretaria, e acabou que morreu, né, esse meu projeto aí, há 2 anos atrás. E aí, quando eu comecei a te seguir, Jéssica, e o Robson me falou muito bem também dos seus trabalhos, aí eu comecei a entender um pouco, eu vi que muitas coisas batem, né? Então, essa coisa, além de ajudar o próximo, que eu acho que é o principal, é fazer com que as pessoas entendam que é possível, né? Ser empreendedor, ganhar dinheiro, ter seu próprio negócio. E é isso. Eu acho que é uma forma que eu tenho de contribuir. Aí, em paralelo, um pouquinho que a gente conversou hoje, o meu foco seria em ajudar mulheres solteiras a empreender, né? Como que elas vão fazer isso, com os recursos que ela tem, e o incentivo nas escolas, né? Eu tenho uma filha que estuda na rede particular, na privada, isso ela já tem desde sempre educação financeira. Então, o empreendedorismo e educação financeira no colégio particular é dado como uma matéria, e na rede pública não. Então, seria uma coisa que acho que seria uma diferença, né? Um diferencial para você colocar aí também. Ou, se não conseguir incluir nas escolas, ter projetos de ONGs, não sei, que a gente consiga aplicar isso, porque já vindo de berço, as crianças, né, o adolescente, o jovem, conseguindo mudar um pouquinho a mentalidade deles, facilita demais para ajudar dentro de casa, regrar, né, o dinheiro dele e alcançar os sonhos. Então, é basicamente isso. É mostrar que é possível, né? Obrigada, viu, gente? Manu, obrigada. Manu arrasou. A gente precisa sentar, ver certinho Dei uma pesquisada, uma ideia já existe. Gente, outra coisa. Ideias existentes, a gente pode trazer aqui. A gente não precisa inventar a roda, tá bom? A gente pode aperfeiçoar a roda. Então, assim, tragam também as sugestões, porque a gente pode, inclusive, melhorar essas sugestões, tá bom? Manu, muito, muito obrigada pela sua contribuição e a gente vai marcar para detalhar esse projeto que você já tem para trazer com força, tá bom? Tá bom, deixa eu ver. Raquel, você quer ir ou quer passar? Então, a minha ideia é baseada na minha vivência em Volta Redonda, né? Porque eu tô afastada de Osasco tem bastante tempo. Mas lá,
E depois agora eu fui pesquisar e parece que já existe em Osasco. Eu não sei se funciona direito ou não, porque como eu não vivo aí, né, eu não sei dizer se está funcionando. Mas lá em Volta Redonda, a ideia tinha sido por isso que tem um aplicativo bem legal de ônibus, que o pessoal pode acompanhar que horas o ônibus vai passar no ponto, se ele está chegando. Tipo assim, todos os ônibus da cidade são monitorados pelo aplicativo, que foi desenvolvido em parceria com a universidade. E aí você consegue ver, você não precisa sair de casa sem saber quando o ônibus vai passar. Isso ajuda muito, porque tem dia que tá, né, chovendo, um calor, você não precisa ficar horas no ponto de ônibus esperando seu ônibus passar, porque você consegue saber qual é o horário que ele vai passar. Tipo, vai passar um daqui 5 minutos e o outro daqui só 1 hora. A gente tem controle por esse aplicativo, que é de graça, e foi desenvolvido com o pessoal da faculdade. Mas eu pesquisei aqui e está dizendo que em Osasco existe isso desde 2016. Aí não sei se realmente existe e funciona, ou se funciona mais ou menos. Era isso. Perfeito, Kel. Obrigada pela contribuição. A gente vai dar uma olhadinha. E caso isso não funcionar, a gente consegue trazer isso junto, sim, também para a parte de empreendedorismo, geração de emprego e renda, de mobilidade, porque, afinal de contas, né, gente, nós sabemos, eu que morei durante tantos anos ali na Zona Norte, para chegar para o centro de Osasco, para a gente ir para o trabalho, ir para a faculdade, a gente tinha muito problema com essa questão. Então, assim, para você empreender, para você trabalhar, para você gerar renda, a gente precisa ter isso funcionando muito bem também. Ricardo, você é o próximo. Gente, quem puder, abre a câmera para falar que eu quero ver o rostinho de vocês. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, Jéssica, o pessoal comentou aí da Casa do Empreendedor. Eu acho que como você falou de reinventar, não aperfeiçoar, inventar um novo negócio, né? Mas sim aperfeiçoar. No caso, eu acho que a Casa do Empreendedor é um ponto que pode ser melhorado em Osasco. Eu tive 2 vivências, por exemplo, na questão da pandemia, eles liberaram a isenção de IPTU. Só que para você ter direito à isenção do IPTU, você, empreendedor, teria que ir lá na secretaria preencher um papel, ou seja, em plena fase vermelha, tinha toda essa burocracia para ajudar, entre aspas, o empreendedor, né? Então, eu preferi não correr o risco de ficar me movimentando pela cidade e pagar a multa do IPTU. E o atendimento também da Casa do Empreendedor, que, apesar de ser eu vejo que com bons olhos a Casa do Empreendedor, mas precisa melhorar muito a infraestrutura para poder atender melhor o empreendedor. Eu sei que a gente está em época de pandemia, mas, assim, eu estou com um atendimento... Tive o primeiro atendimento, consegui agendar para 1 mês, do dia que eu estava agendando. Eu fui lá, tive um probleminha. Para voltar lá, para só entregar uma documentação, é só daqui a 1 mês. Eu tenho que agendar pelo 156 para voltar lá e entregar a documentação. Ou seja, são 2 meses aí que a cidade está deixando de que eu emita uma nota para contabilizar no faturamento e recolhimento de imposto. Então, o que eu gostaria de falar aqui é mais nessa questão de temos uma Casa do Empreendedor que tem um objetivo que vai ser acredito que é uma boa oportunidade para a cidade, mas que não está sendo bem utilizado. Ricardo, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Com a sua fala, eu consigo identificar algumas coisas, né? Que nem você falou, a gente trouxe o problema, a gente já tem uma Casa do Empreendedor, só que o que acontece? A gente precisa desburocratizar isso dentro da nossa cidade e facilitar, né, a resolução desse tipo de problema. Gente, a tecnologia, de novo, né? A tecnologia está aí para isso, para a gente desburocratizar, para a gente dar transparência, para a gente facilitar isso. Então, eu já anotei aqui certinho, viu, Ricardo? E a gente vai trabalhar em cima disso também. Vamos para o próximo, Bruno. Mancini. Oi, tudo bem? Desculpa, gente, eu estou dirigindo, então minha imagem vai ficar meio esquisita. Eu primeiro queria parabenizar vocês pela iniciativa. Seu mandato já está começando com o pé direito. Eu queria agradecer muito
as boas sugestões. Eu trabalho na prefeitura, então estou aqui tomando nota também das coisas que vocês estão falando. Algumas já eram ideias ou questões que a gente considerava, outras nem tanto. Então, muito legal. Uma proposta que eu gostaria de formular vou fazer duas, né? Uma para a garantia do emprego e outra para o empreendedorismo. No empreendedorismo, a minha proposta é que a gente garanta um fundo de aval, especialmente financiado pelas multas e juros de impostos que são recolhidos a partir da resgate da dívida ativa, para que componha um fundo de aval administrado pela prefeitura, né, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e pelo SEBRAE, pela sociedade civil representada por entidades de classe ou mesmo empresários eleitos em algum sistema de escolha. E que esse fundo de aval sirva para os negócios que querem começar, mas precisam daquele empurrãozinho, especialmente aqueles que são liderados por mulheres, que chefiam famílias, e aí tentando hierarquizar essas prioridades. Esse fundo de aval poderia ter alguma espécie de incentivo, né? Então ele é maior para determinado segmento, especialmente aqueles não poluentes e que geram uma cadeia de valor um pouco maior e por aí vai. Essa é a minha proposta para o empreendedorismo. A minha proposta em relação ao emprego é algum programa que pudesse estimular que as empresas pudessem contratar mais funcionários e mediante esse funcionários que ela fosse contratar, ela geraria créditos tributários. Então, ela poderia não se isentar de impostos, mas de postergar o recolhimento de determinados impostos, o que aumenta o fluxo de caixa e o capital de giro necessário para expandir as operações, o que às vezes limita os empresários, e é isso de uma forma progressiva também. Quanto mais empregos gerarem, mais crédito tributário poderia ser gerado também, e alguma coisa nessa linha. Eram minhas propostas. Vou ficar aqui de ouvido agora. Bruno, obrigada de coração. Gente, o Bruno Mancini, ele é secretário de Planejamento, e como eu disse, essa construção que a gente está fazendo aqui, ela não vai servir apenas para o nosso mandato lá no Legislativo, mas o que a gente vê que é de competência do Poder Executivo, que a gente não consegue fazer, a gente vai trabalhar aqui, ó, chorar para o Bruno, participar dessa construção, fazer uma ponte para que isso seja parte do plano de governo e a gente faça isso acontecer. Então, Bruno, muito obrigada por participar e colaborar também com ideias e propostas. Lígia, você é a próxima. E aí, claro que eu vou puxar a sardinha para um pouquinho da minha pauta também, né, que é primeira infância e maternidades. O que eu vejo, né, quando a gente fala de empreendedorismo, não sei se é uma estatística que vocês conhecem, mas segundo a Fundação Getúlio Vargas, tem uma pesquisa que mostra que a mulher, né, mais de 50% das mulheres são mandadas embora até os 2 primeiros anos depois da licença maternidade. Isso significa que o quê? Muitas mulheres, elas são obrigadas a empreender, né? Então, a gente tenta tirar um pouco dessa glamorização, dessa romantização do empreendedorismo materno, né? Então, nem chega a ser uma proposta, tá, que eu vou trazer aqui, eu vou trazer um problema aí para você resolver. Da gente pensar qual infraestrutura que a gente vai promover para as mulheres, e principalmente para as mulheres mães, para que elas possam empreender com qualidade, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, alguns cursos voltados especialmente para as mulheres que são mães. Então, são cursos que eles são dados no horário que as crianças estão na escola, por exemplo. E aí a gente precisa desse suporte, né? Nesse momento a gente está sem esse suporte das escolas, mas em condições aí normais de vida, a gente tem que oferecer essa estrutura para que as mães consigam, né, empreender enquanto seus filhos estão sendo cuidados ou por uma rede de apoio ou pelas escolas, para que ela possa fazer com qualidade esse trabalho, né? E também investimentos, né?
você diminuir taxas de juros para quando, às vezes acaba não sendo, né, uma função do legislativo, né, mas da gente possibilitar condições para que principalmente as mulheres mães empreendam, né, então ter esse olhar muito específico para isso. E da criação e manutenção da rede de apoio para que essa mãe consiga empreender definitivamente. E é isso. Gente, a Lígia é sempre maravilhosa. Eu quero agradecer mais uma vez, Lígia, pela sua participação. E aquilo que a gente diz, né? Não existe solução simples para problemas complexos. Então, como a Lígia trouxe essa questão de que as mulheres, as mães, né, até os seus 2 anos após que teve o bebê, de licença maternidade, elas acabam sendo mandadas embora e elas são obrigadas a empreender para ter o sustento dentro de casa. O que eu costumo falar, gente, é que quando a gente trabalha com questão de vaga em creche, a gente está trabalhando com geração de emprego para a mãe. E a gente está trabalhando com a geração, né, de renda para o município, que vai investir em saúde, que vai investir em segurança. E a gente também trabalha de uma forma a antecipar, por exemplo, a violência contra a mulher, a violência doméstica, porque um dos principais fatores é a falta de independência financeira da mulher. Então, não existe, de novo, uma proposta simples e esses dias que a gente vai fazer de caravana é justamente para a gente pensar em soluções complexas, né, que a gente trabalha em conjunto, para que a gente consiga tratar os problemas da forma que eles são, complexos. Muito obrigada, Lígia, de coração, pela sua contribuição. Deixa eu ver quem é a próxima. A Marisa disse que a gente precisa fazer parcerias junto com o Sebrae. Gabriel, quero falar. Por favor. Gabriel. Alô, gente? Oi. Vocês me ouvem? Sim. Oi, eu vou pedir desculpa porque eu acabei de chegar em casa, então talvez o áudio fique um pouquinho ruim. Mas quero agradecer pela oportunidade, dizer que é um prazer poder conversar com vocês. E escutando muito do que vocês falaram, eu comecei a pensar em algumas soluções para a situação. E a ideia principal, ela consiste em pegar iniciativas que já existem. Então, por exemplo, a gente tem que empreender, mas como que a gente faz isso? Não pode sair abrindo CNPJ e tal e coisa. Você tem que preparar a pessoa. Então, a ideia é fazer com que pegue os cursos do Sebrae e você utilize a estrutura das escolas municipais, que é algo que já existe, já está pago pelo contribuinte, e você, em cada escola, não precisa ser em todas as escolas, mas em escolas, uma escola por bairro, uma escola por região, você junte turmas de empreendedores e comece a ministrar esses cursos em parceria com o Sebrae. Então, a ideia é justamente, primeiro, você capacitar essas pessoas e oferecer essa qualificação para que elas possam empreender e a gente não tenha um índice tão alto de desistência, de falência, enfim. Por outro lado, acho que é importante também a gente ter um estímulo financeiro para essas pessoas. Então, por exemplo, imagina que você fez o curso, depois que você fez o curso, se formou, teve noções, por um período de prazo XYZ, ou até a sua empresa ela ter uma receita X, um capital X, a prefeitura oferece uma redução, de novo, só notar importante que é redução, não isenção, de tributos municipais, como, por exemplo, a redução do IPTU, da sala comercial, do estabelecimento que está ali funcionando naquela empresa, por um período X de tempo. Acho que é legal a gente ter esse incentivo, até, como o colega falou, para você manter e aumentar a capacidade de fluxo de caixa dessas empresas. Por último, mas não menos importante, e aí eu sei que eu estou me alongando demais, vou até me corrigir nisso daí, seria interessante, talvez, que eu acho que já existe, mas não sei se é uma coisa muito bem praticada, no sentido da gente oferecer para esses empreendedores que já existem, os que estão por chegar, que a ideia é essa, fazer cada vez mais isso, a gente oferecer para eles pequenas reduções ou algum programa de estímulo para que esse pessoal possa cuidar de espaços verdes nos bairros. Então, por exemplo, imagina que você tem uma padaria no bairro e na frente dessa padaria tem uma praça que está completamente abandonada. Não é legal, porque querendo ou não, é uma árvore que podia estar ali, é um lugar que poderia estar recebendo uma família, uma criança. Então a gente pega essa padaria,
coloca essa padaria como, dá ela o direito de fazer uma publicidade, alguma coisa do gênero, ou uma redução, ou os dois, por que não, depende da capacidade fiscal, e em troca essa padaria ela faz toda a parte de poda da árvore, conservação do lugar, dependendo do lugar que a gente vai falando, você coloca um playground para a criançada. Então, eu acho que seriam essas maneiras para a gente preparar a categoria de base, a gente trabalhar com o que a gente tem hoje e também já trazer as pessoas que já estão minimamente consolidadas nos bairros de Osasco para poderem fomentar tudo isso daí. Tá? Então, é isso, gente. Desculpa se me alonguei, mas acho que é isso aí. Gá, muito, muito obrigada, como sempre, arrasando. E, gente, eu já trago uma coisa muito importante aqui que o Gabriel falou, sobre a questão da gente utilizar as escolas dos bairros para fazer essa formação. Eu acho que algo que a gente precisa ter muito em mente é descentralizar. Então, por exemplo, onde fica a casa do empreendedor? A gente tem casa do empreendedor lá na Zona Norte? Ou as pessoas lá da Zona Norte precisam atravessar a ponte para conseguir chegar até uma casa do empreendedor? Então, realmente, a gente precisa descentralizar para que isso chegue nas periferias, no povo que precisa, sabe? Para que essa educação, essa conscientização chegue neles. Então, Gá, muito obrigada, anotei tudo aqui e está sendo gravado. Se eu tiver dúvida, eu vou perguntar para vocês depois, viu, gente? Show de bola. Valeu, gente. Obrigada, Gá. A Jânia deu boa noite. Vinícius, posso fazer uma fala rápida? Por gentileza. Vini? Olha lá. É isso, então, Vini? Muito obrigada pela sua contribuição. Ah, então fala, manda bala. Vini, muito obrigada pela sua contribuição e fazendo já um adendo sobre essa questão, gente, essa parte de educação é um pouco delicada, né? Porque é fundamental que a gente tenha aulas sobre isso, mas daí a gente precisa estudar a partir de que ano a gente faria isso. Eu, por exemplo, tive aula de empreendedorismo também na FITO, e eu acho que foi onde eu me desenvolvi tanto, só que foi no ensino médio. Acontece que na rede pública o ensino médio é de competência do Estado, não é do município. Mas o que nós podemos fazer, porque aqui a gente tem que achar a solução, não é mesmo? E não só os problemas. Então, o que a gente pode fazer, que eu tenho pensado muito, é a gente criar um centro de referência de inovação e tecnologia para a cidade de Osasco. A gente precisa pensar na cidade
que a gente quer daqui 20 a 30 anos. E hoje, Osasco é o segundo PIB do estado de São Paulo, o sexto maior do Brasil, e eu tenho certeza que a gente tem competência, tem capacidade para ser um dos líderes em questão de tecnologia e inovação do nosso país. Só que a gente precisa começar com isso agora. Então, talvez seja uma alternativa a gente criar um centro de referência de inovação, de tecnologia, aperfeiçoar o de empreendedor que já tem, né, com essas formações, para que os jovens consigam ter um lugar para fazer isso, né? Lembrando de descentralizar, né? Não está apenas no centro de Osasco isso, e a gente garantir que eles tenham acesso a essas formações. Vamos para o próximo. Dara, a próxima é você, por favor. Com licença, só um segundinho antes da colega tomar a palavra. Eu não sei como é que eu faço para escrever aí na tela, para eu pedir a palavra para mim. Então, eu estou pedindo o seguinte, depois que a colega falar, alguém me chama, por gentileza, só isso. Pode deixar. Eu espero a minha vez. Vini, por gentileza, coloca a Fabiola na próxima, escreve você o nome dela lá, e daí eu chamo ela, tá bom? Seguindo a fila. Dara, por favor, sua vez agora. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, eu não tive uma ideia a respeito ainda, mas quando eu li o tema dessa primeira caravana, a primeira coisa que veio na minha cabeça é em relação à educação financeira. Você, Jéssica, comentou que teve só no ensino médio, mas eu acho que a educação financeira a gente consegue aplicar para a criança desde a primeira série, de uma forma mais lúdica, que ela entenda que ela pegando aqueles 5 centavos que ela teve no dia e colocando no cofrinho dela, lá na frente ela vai ter esse valor somado com outros e que vai dar para ela comprar, vamos supor, uma bala na feirinha que ela gosta, ou uma bonequinha, um boneco que ele goste. Pensando em relação à educação financeira, eu fiz uma pesquisa bem rapidinha, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ele pretende levar aos estados e aos municípios uma discussão sobre educação financeira no ambiente escolar. Eu ainda não consegui ver muito bem qual é a lei, se eles já fizeram, na realidade, até uma lei a respeito, depois eu mando para você, se você quiser, mas eles fizeram uma parceria junto com o Banco Central para que seja implantado nas escolas. Então, não sei como é que está o andamento disso, mas talvez a gente, às vezes, vendo para tentar auxiliar, para trazer isso para Osasco, e principalmente para regiões periféricas, eu acho isso excelente, eu acho que vai mudar muito, porque não dá para a gente pensar em alguém que quer empreender sem saber como administrar o dinheiro que ele tem. Tanto que nós somos estimulados, desde sempre, a parcelar. Não precisa, você não tem dinheiro agora, parcela. Não tem problema, você ainda paga em 12 vezes sem juros. Você vai pagar um ano, um produto que você vai utilizar, que às vezes dentro desse período ele quebrou. E você não vai ter dinheiro para pagar o conserto, porque você ainda está pagando o produto. Então a gente não é estimulado a pensar nisso. E é muito interessante a gente já começar a ver como colocar isso dentro da escola, que é o futuro, né, da gente, o futuro desse país todo. E é isso. Dara, muito obrigada pela sua contribuição. Realmente, educação financeira é um pilar que a gente precisa trabalhar para ontem. Nós estamos muito atrasados nisso. E obrigada por compartilhar o link, já vi aqui. E isso, a gente está vendo o resultado desse problema agora na pandemia. O tanto de empresas que quebraram, o tanto de pessoas com dificuldades financeiras, porque a gente não aprendeu a realmente, né, a ter um dinheirinho ali para se aguentar 2, 3 meses. Eu digo isso de forma pessoal e empresarial, isso vem da base. Então, eu já anotei aqui para a gente trabalhar, para incluir isso no ensino fundamental 1, né, os ensinos iniciais, que é de competência do município. Então, já está anotado aqui. Deixa eu ver quem é a próxima aqui. Marisa. Marisa, pode vir. Tentando aqui abrir o microfone, deu. Eu também não sei, assim, se isso já existe em Osasco, mas eu também vi uma iniciativa bem legal de cidade sustentável. E aí tem 4 pilares, eu até tentei fazer o download aqui de um material, mas eu não consegui baixar,
mas ele fala muito assim de políticas de incentivo para empresas, aí tem política pública, ações voltadas aí para a mobilidade, então trabalhar aí com calçadas mais amplas, iluminação adequada, desenvolvimento de bairro, até isso que você falou, né, às vezes de levar alguma coisa para o bairro, então isso daqui também está envolvido nisso, que aí prioriza, né, o desenvolvimento do bairro em detrimento aos centros, arborização, tem até uma ideia aqui, assim, simples, mas é legal, a cidade de Nossa Senhora dos Remédios, em Minas Gerais, ela fez uma ação que para cada bebê que nascia, era plantada uma árvore. E depois dessa campanha, mais 11 cidades também começaram a fazer isso lá em Minas Gerais. E aí tem uma outra ação também, que é de Novo Hamburgo, que é no Rio Grande do Sul, de cooperativa de catadores, que faz capacitação para correta gestão aí, né, de resíduos sólidos e tal, que essa ação também, ela trabalha bastante com inclusão, né, das pessoas. E essa cidade sustentável, assim, ela envolve, né, tanto o poder público, quanto o setor privado, municípios vizinhos, associações de bairros, universidade e institutos de pesquisa, e os próprios moradores da cidade. Então, é uma coisa que envolve tudo. Eu acho que seria, assim, ações bem, bem legais para trabalhar. Maravilhoso, Marisa. Muito obrigada pela contribuição. Me manda depois o material, quando você conseguir baixar, por favor, porque vai ajudar a gente bastante nessa direção. Que são ações que ali entram, tanto para o desenvolvimento quanto para a economia, né? Ela tem um impacto grande na economia da cidade. Maravilhoso. A próxima é a Fabiola. Fabiola, por favor. Tô aqui. Seguinte, em primeiro lugar, muito obrigada, Dara, por ter me permitido cortar você um pouquinho, né? Agradeço mesmo, e pelo fato de também não saber mexer muito bem em informática. Estou aprendendo muita coisa de uns anos para cá. A questão é a seguinte, eu gostei muito da ideia de um rapaz que falou o seguinte, sobre a padaria, digamos assim, cuidar de uma pracinha em troca de isenção de impostos ou até mesmo uma redução legal. Eu penso o seguinte, que essa ideia também poderia ser aproveitada no seguinte sentido, os laboratórios médicos de Osasco, porque, veja bem, quando você tem exames de especialidades para serem feitos, o SUS faz esses exames, ele realiza. Só que existem muitos exames, como, por exemplo, tem um que eu vou falar que é bem difícil, mas eu sei o que significa, que é um exame chamado de esterossalpingografia. Ele é um exame caro. Esse exame que eu falei é um exame que a mulher faz para verificar a fertilidade do útero e a fertilidade do ovário. É injetado um iodo que faz todo o caminho do útero até o ovário e volta. Esse iodo ele tem que voltar. E, assim, para que esses laboratórios de Osasco, eles tenham uma isenção de impostos ou até mesmo uma redução legal para eles. E de forma também que, nesses mesmos laboratórios, os jovens também, com as suas idades entre 15 a 18, 19 anos, que eles também possam, de repente, pleitear uma vaga de emprego nesses lugares, assim como os JUCos. Então, aproveitando de uma ideia de um, aproveitando a ideia de outro, já me surgiram mais duas ideias. Sem querer fazer plágio, porque eu, como estudante de direito, sei que é crime. Ai, Fabiola, muito obrigada pela sua contribuição. Já está anotado aqui
O Gabriel também já falou, opa, foi ele que falou ali sobre a questão das praças, né? Sobre as parcerias com as empresas. Acho que a gente trazer essa questão da Juco é muito importante. Eu tenho um sonho gigantesco que é de muito antes, que na verdade fazer uma ONG muito parecida com a Juco, mais voltada para as meninas, né? Para gente incentivar mesmo, para a gente formar essas meninas como forma a desenvolver financeiramente, ir para as áreas periféricas e dar oportunidade. Que a Juca, não sei se vocês sabem, mas ela começou e só podia homem. Então, os homens começaram a ter oportunidades de trabalho, de formação, e as mulheres puderam, bem para frente, depois entrar e participar também. Mas, gente... Mas a maioria hoje, viu? É maioria hoje. Menina na Juco, porque assim, eu trabalho no fórum, então eu vejo assim, vou tentar fazer um paralelo mais ou menos. Digamos assim, de cada 10 jovens, 6 são meninas, aí tem 4 meninos, entendeu? Então, assim, hoje em dia já a maioria é na Juco. Olha que maravilhoso. Eu vi aqui a Bruna falando também, eu fui Juco e a oportunidade que tive me ajudou muito na minha vida profissional, maravilhoso. A Ingrid colocou um outro comentário aqui, eu fui bancária no Bradesco até 2020, agora estou em um período sabático que já tinha planejado. E uma das minhas ideias é empreender, ainda não sei como, mas uma das coisas que pensei foi sobre educação financeira para crianças. Sou pedagoga de formação, como foi falado. Ingrid, eu espero que nós, enquanto poder público, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente possa te ajudar nessa construção e nessa caminhada também. E você, com certeza, já está aqui fortalecendo com a gente e a gente vai dar meios para que isso seja possível e que você realize o seu sonho. Gente, mais alguém tem pergunta? Muito obrigada pela palavra. Imagina. Fran, você é a próxima. Fran? Deixa eu ver se a Fran está aqui ainda. Ou se a Fran está. Será que ela está com... Fran, seu microfone está desligado. E a câmera também. Será que deu algum problema? Que ela não está conseguindo falar? Ou droga. Faz parte, gente, acontece. A gente lida com a tecnologia dessa forma. Deixa eu ver, ela acabou de entrar de novo. Vamos ver se ela consegue agora. Fran, se por um acaso não conseguir, não tem problema, você me manda depois ali, que não vai ficar de fora a sua contribuição. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Antes da gente... Gente, eu vou dizer que eu tô com meu coração aqui transbordando com todas as contribuições de vocês, com a participação de vocês nessa segunda-feira de feriado. Olha, cheguei! Olha lá, chegou! Uhul! Vem, Fran! Cheguei! Boa noite, gente! Tudo bem? Gé, eu queria, assim, voltar um pouquinho só na questão da Casa do Empreendedor. Eu acho que eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Eu trabalhei lá durante 3 anos. Eu comecei na Junta Comercial do Estado de São Paulo, num posto que ficava no Viliara, e aí mudamos para a Casa do Empreendedor. Qual que era a proposta da Casa do Empreendedor? Facilitar a vida do empresário. Só que isso não acontece. Como eu não lembro o nome do rapaz que falou que vai ter que esperar 2 meses ainda para conseguir o Ricardo, para conseguir um documento, é assim. A intenção era fazer todo o serviço em um único lugar para que o empresário não precisasse ir até a junta comercial e depois vir até a prefeitura e ter que ir na Receita. Então, o serviço ficou sincronizado. A pessoa vinha na junta comercial, registrava o contrato, lá mesmo já saía, já fazia a parte do CNPJ e depois passava para a prefeitura para fazer a parte da licença. Só que assim, o serviço não funciona. Ele não funciona desse jeito. Você vai fazer a parte do alvará na prefeitura, aí é toda uma burocratização. Na junta comercial até que é rápido, mas a Casa do Empreendedor em si, lá em cima, no andar de cima, eles haviam colocado, inclusive, deixa eu até confirmar aqui, eles haviam colocado um posto para que os microempreendedores regularizassem a situação deles, né, para que eles pudessem regularizar, registrar, ter CNPJ,
tem uma agência da Caixa Econômica Federal dentro do mesmo espaço para que fosse concedido crédito para os empreendedores, só que assim, na prática, nada disso funciona. Então, até a ideia de que você disse, de repente colocaram uma casa do empreendedor por região, mas aí não teria como por conta da junta comercial, porque só tem um posto da junta comercial, e esse está dentro da casa do empreendedor lá no centro. Então, para facilitar a vida do empresário, a junta teria que ter um posto da junta comercial em cada região. Então, na verdade, o que precisa é melhorar e fazer com que a proposta, porque a proposta da abertura da casa do empreendedor era facilitar, mas infelizmente não é assim que acontece. Essa era a proposta, fazer um serviço rápido, único, e que a pessoa tivesse a empresa registrada em até 24 horas, com tudo que a empresa precisa. Só que, como o Ricardo disse, são 2 meses para você conseguir uma licença. Bom, mais uma vez, então chegamos à conclusão que a gente não precisa reinventar a roda, a gente precisa resolver o que a gente funcionar. Tem. Fazer funcionar. Perfeito. Muito obrigada, Fran. Você quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Tá ótimo, obrigado. O próximo é o Robson, já vou chamar aqui. Robson, com você. Olá, boa noite a todos. Na verdade, quero repassar, porque tem um colega que está tentando entrar e está com problema de conexão. Ele me enviou a sugestão dele por mensagem, pediu para contribuir aqui com vocês. Ele falou que a cidade de Osasco é muito carente na questão de empreendedorismo social. Então, ele acredita que algumas medidas vão fazer a inclusão dos jovens na parte da discussão, na parte do crescimento profissional. Então, ele está sugerindo aí que ações para o lado do empreendedorismo social. É o Rômulo que repassou, tá? Perfeito. Poxa vida, o Rômulo estava super animado para participar. Ele teve problema de conexão. Não, acontece, gente. É assim, né? A gente sabe que nesse momento, infelizmente, não dá para a gente fazer grandes reuniões. Então, a gente precisa se adaptar ao momento, fazer de forma digital. A gente sabe que eu estou recebendo aqui várias mensagens de pessoas também que estão com problema de conexão, que não estão conseguindo entrar, o que me deixa muito feliz, porque a gente vai ter ainda mais ideias para receber. Mas, gente, obrigada. Anotei aqui a parte de empreendedorismo social. Depois eu desenvolvo com o Rômulo também essa questão, sem problema algum. Robson, você quer fazer alguma contribuição? Não. O Robson sempre faz. Não, tá ótimo. Robson, muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguém que quer fazer pergunta. Gente, antes da gente encerrar essa nossa primeira caravana com chave de ouro. Estou muito feliz, de verdade. Mais alguém quer fazer pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gente, eu vou encerrar, então, aqui rapidamente a nossa caravana. Eu quero agradecer a participação de todos vocês nessa segunda-feira de feriado. Eu tenho certeza que esse já é um projeto vitorioso, porque independente do dia 15 de novembro, a gente está fazendo uma construção em conjunto e a gente vai continuar. Então, muito obrigada pela participação. Ainda dá tempo nessa semana, então, assim, se vocês ouviram aqui, tiveram alguma ideia depois, durante a semana, me passa. A gente vai fechar isso até semana que vem. Então, ainda tem tempo de vocês pensarem, trabalharem. Gente, obrigada. Obrigada mais uma vez por acreditarem nesse projeto. E não se esqueçam, a gente tem outra caravana, eu preciso confirmar qual que é o tema, mas, por favor, convidem mais pessoas para participar, para a gente enriquecer ainda mais essa construção. E é isso, gente. Vamos tirar uma foto? Por favor. Deixa eu ver com o pessoal. Parabéns pela... Gente, isso daqui a gente nem merece parabéns, é dever de nós que estamos aqui fazendo uma construção de política participativa, ter isso aqui, ouvir vocês, os problemas, e a gente fazer essa construção juntos. Gente, quem pode abrir a câmera, abra. Vini, você tira a foto. Então, vamos no 3, pode ser? 1, 2, 3, sorriso. Congelou, foi? Eu espero que tenha ido, Vini. Gente, mais uma vez, muito obrigada. A gente vai postar, por favor, eu vou mandar fotinho
poste, compartilhe, marque lá o @gescapi e vamos fortalecer essa caravana. Obrigada mais uma vez e um super beijo para todos vocês. Tchau!